Então, se você quer conhecer mais sobre a musicoterapia em relação à epilação sem dor, então vem comigo que hoje vamos falar desse assunto incrível. Então, a musicoterapia nada mais é do que a terapia realizada ali com a música, com os sons, né? Ela vai trabalhar todo aquele sistema emocional que estamos falando, ele vai captar ali, vai chegar no sistema límbico emocional. Então, vai trabalhar todo o sistema emocional. E aí, como é que a gente vai trabalhar essa questão da epilação em relação à música? O seu cliente chega ali no estado totalmente agitado, ele tá no momento dele muito elevado. Então, o que acontece? Quando a pessoa está nesse momento agitado, a gente precisa acalmar os ânimos, acalmar ali, os nervos, acalmar esse sistema emocional da pessoa. Então, lembra que existem muitas pessoas lá fora, que não fazem a epilação porque elas sentem medo de fazer, de ir para o local. Então, o medo, ele envolve todo esse sistema emocional ali. Hoje a gente vai trabalhar, vai falar sobre essa questão da emoção, como é que você vai controlar essa emoção ali, vai trabalhar com o seu cliente com essa forma e que você vai proporcionar para ele uma epilação mais tranquila, utilizando os sons. Eu vou falar um pouco também sobre as frequências aí que você vai poder utilizar na epilação para você chegar aí à epilação sem dor, tá bom? Então, lá vamos contar um pouquinho, Antes de mais nada, vamos entender um pouco dessa história lá da musicoterapia, que é essa terapia utilizando os sons, essas frequências, ondas sonoras, tá? Então, lá em 1944, mais ou menos, lá atrás, foi instituído ali as terapias com os profissionais, os soldados vindos da guerra. Então, eles utilizavam, após a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foi utilizado ali após a guerra, a música para tratamento. Então, imagina só, o soldado passar por todo aquele processo de ver, as pessoas ali, os colegas dele serem mutilados, terem as pernas arrancadas, braços arrancados, pessoas morrendo, explodindo. Então, aquilo era muito doloroso, estar fora, longe da família. Então, era um momento assim que eles passavam por diversos transtornos emocionais. E aí, quando eles voltaram da guerra, os sobreviventes que voltaram completamente acabados ali, naquele momento, intenso que eles passaram, de sofrimento, de dor, inclusive, muitos sofreram esse processo. Então, aí, passaram, a instituir a música nas terapias. Então, a partir desse momento, não é muito longe não, porque quando se começaram a descobrir mesmo, a ter ali o nome musicoterapia, mesmo já foi lá em 1972, tá? Então, mais ou menos em 1972, que já foi instituído exatamente a musicoterapia nos tratamentos. Então, nas terapias ali alternativas, já era utilizado a musicoterapia. Só que a música em si, gente, ela já vem muito, muito, muito mais além, tá? A gente já está falando aí de anos antes de Cristo, Inclusive, muitas pessoas já utilizavam os sons, já utilizavam as músicas, Os grandes filósofos já utilizavam a música. Então, a música, ela calma os nervos, ela calma os ânimos. Então, já era utilizado isso antes para se equilibrar as emoções, Inclusive, Platão, Platão já utilizava ali para acalmar o medo, os pavores das pessoas. Ele já dizia que era muito importante a utilização ali das músicas para fazer isso, inclusive. Então, vários outros foram trabalhando, inclusive, sobre esse sistema emocional que estamos falando, Então, basicamente, quando a gente começou a falar exatamente, sobre a cromoterapia, aí a gente vai falando sobre aromaterapia e trabalhando todo esse conjunto, e aí vamos chegando na parte da música, das músicas em si, dos sons, das ondas sonoras. Então, com certeza, eu vou te perguntar o seguinte: se você nunca se arrepiou, se você nunca sentiu emoção de ouvir uma música, gostou dessa música, se
sentiu confortável ao ouvir essa música. Essa música, esse som te trouxe um conforto, uma lembrança. As músicas, elas estão na nossa lembrança, gente, o tempo inteiro. A gente consegue voltar no tempo, sentir emoções, né? Transferir emoções, dar nomes às pessoas através das músicas, né? E acaba acontecendo que mesmo assim, né, mesmo as músicas, você não entendendo absolutamente nenhuma letra, você consegue sentir aquela emoção que é a batida, tá? O som está nessa batida. E aí vamos falar sobre a frequência, tá? Nessa batida, nessas ondas sonoras que são emitidas ali, criando as frequências. E aí eu acredito que você já deve ter visto por aí, né, no YouTube, principalmente, no Google, né, as frequências, aquelas, né, 432, 528, né? Todas essas emoções, todas essas frequências, elas geram ondas, né, capazes de emitir ali uma frequência e equilibrar também as nossas emoções, tá? Os nossos sentimentos, tantos emoções ali que tá trabalhando, né? Tanto controlar o físico como o emocional também. Porque lembra, quando a gente está nervoso, o que acontece? A gente muda o nosso padrão corporal, tá? Então, quando a gente está com medo, a gente também muda o nosso padrão corporal. E quando a cliente chega até você, ela está com um padrão corporal totalmente diferente. E você percebe isso, gente, você vai perceber quando a sua cliente ela sair do seu espaço. Primeira vez que ela vai com vergonha, ela vai toda tímida, não tira a roupa, não quer tirar a roupa na sua frente, ela vai ali pro cantinho, vai tirar a roupa. Então, ela tem um padrão corporal diferente, tá? Desse. E quando você colocar um som para ela tranquilo, esse som, ele vai emitir uma onda que vai ativar o emocional e possivelmente controlar, né, todo o corpo. E já existe assuntos, artigos, diversos artigos científicos que falam sobre isso. É necessário que você entenda de uma certa forma, né? Qual o maior benefício que a música ela pode proporcionar ali para o indivíduo. Então, se você já utiliza, né, para utilizar a música para o seu cliente, você precisa entender da seguinte forma, que a música ela vai atuar ali quando a gente escuta, tá? E assim, quando a gente escuta uma música, tá? Ela passa por todo um processo até chegar ali no nosso córtex, lá no sistema límbico, que é uma parte reservada ali do cérebro. Tá? E quando a música ela chega até essas ondas, elas emitem essas ondas, ela chega até esse cérebro, ela consegue, né, controlar as nossas sinapses, elas conseguem mandar mais sinapses, então de acordo com cada onda, com cada frequência que é emitida, tá, gente? Frequência, lembrando que é o seguinte, frequência é um conjunto de ondas, tá? Por exemplo, lembra lá das músicas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mais ou menos assim. Então, cada música, cada nota dessa, ela dá uma quantidade de várias notas, criando uma música. E quando você vai trabalhar essas músicas, essas frequências, elas vão dar notas, né, emitidas ali por segundo. Então, essas notas, essas frequências, elas vão equilibrar o sistema. Então, você vai perceber o seguinte. Quando liga o som do carro, ou um som muito alto, percebe que tudo que está em volta do som ele entra em movimento. Então o som ele emite, né, uma onda ali, uma onda visível, uma onda muito intensa, e você consegue perceber isso através dos movimentos dos objetos. Então ele emite uma onda que pode ser ondas, né, sonoras, ondas fortes, né, ou ondas baixas. Perdão. Ondas baixas, né, elas vão emitir ali uma onda muito alta, quando ela volta, ela cai, depois ela sobe de novo. Então lembra só daquela frequência que está lá no computador lá do médico, para medir os batimentos cardíacos. Tem aquelas frequenciazinhas? Então, mais ou menos assim, você vai entender, tá? Vai dar umas frequências de médio e umas frequências de alta, tá?
alta frequências. Então, essas frequências altas, elas vão emitir, né, ondas mais intensas, mais fortes, e aí você vai utilizar essas ondas para quê? Para agitação, para emoção mais intensa, né? Ondas mais baixas, que dão aqueles picos altos, e quando ele desce com muito mais força. Quando ele sobe, ele demora muito tempo para subir, então a frequência em segundos dele é menor, tá? O tempo é menor do que a frequência que sobe e desce. Essas ondas que são emitidas, elas demoram, né, mais tempo, porém elas são ondas que vão acalmar a pessoa. Então você já tem a ideia, né? Tem as músicas que vão agitar e as músicas que vão acalmar. Só que acontece o seguinte, com certeza você já deve ter passado pela seguinte experiência, de estar ouvindo uma música relaxante e ter ficado ali eufórica, né? Estressada. Acontece isso, de você estar ali sem conseguir relaxar naquele momento. Então, por que que isso ocorre, gente? Muitas das vezes, a música, quando a gente escuta alguma coisa, a gente não escuta só com os ouvidos, esse aqui que a gente está, né, escutando, mas existe ali um córtex, né, do nosso sistema, uma parte do nosso cérebro que também ela é responsável pela audição, né, o córtex auditivo. Então, esse córtex auditivo, ele é responsável também por escutar as coisas, tá? Então, vai chegar aqui, a gente consegue escutar, mas a gente precisa escutar também com a mente, tá? Não vale só escutar com os ouvidos. Então, muitas das vezes, quando você está estressado, é porque você ainda não está conseguindo escutar com o seu córtex. E aí, começa a ter interferências ali emocionais. E ao invés de você se acalmar, você vai ficar mais estressado ainda com os sons, com o que está acontecendo, né? As pessoas barulhando ali, conversando, sabe aquelas conversinhas que você não consegue entender? São essas, né? Algumas músicas mais tranquilas em um momento que você está completamente estressado e às vezes você não sabe nem dizer o porquê que você está estressado. São aqueles momentos em que alguém está ali, ou um programa de TV está acontecendo, uma pessoa que está assistindo está ali completamente vidrado e o outro não está prestando atenção. Então, são formas ali de você escutar que vão dar esses momentos, tá? Então, é exatamente isso, você ouvir sem você ouvir. Então, se você não escuta com a sua mente, né? A gente fala o seguinte, você tem que ouvir com o coração. É exatamente, né? Essa parte de você ouvir com o coração, é você se abrir para você escutar algo. Então não importa se você vai ouvir aquelas musiquinhas relaxantes que fica o som do barulho da água, ou se você vai escutar um funk, ou se você vai escutar um sertanejo, por exemplo. Então essas músicas, né, que estão ali, eles vão envolver diversos tipos de músicas, tá? Gente, o rock pode ser um funk, pode ser um pagode, pode ser um sertanejo. Inclusive tem artigos relacionados que falam do sertanejo, tá? Então tem música sertaneja sendo utilizada ali para musicoterapia, inclusive. Então assim, às vezes as meninas mesmo estavam me perguntando o seguinte, né, um dia desse, mas eu tenho uma cliente que gosta de ouvir, eu esqueci agora o nome do rapaz que canta, né? Posso utilizar? Claro, é o gosto da pessoa que está envolvido, não é o seu gosto, tá? Só que existe formas de você colocar essa música para ele escutar que vai do mesmo ritmo, tá? O mesmo ritmo, só que existe frequências que você vai poder utilizar para estimular ou ali estimular um certo tipo de emoção. Mesmo uma música agitada, você consegue colocar ali para certos determinados tipos de emoção. E eu vou dizer como é que a gente faz, né? Qual nosso maior momento, né, de fazer exatamente essas coisas, como a gente vai estar trabalhando, né? Com certeza músicas animadas, né, daquele ânimo que vai ter ali. Então você consegue colocar essas músicas animadas para o cliente e conseguir acalmar o cliente, mesmo utilizando, né, música, pode ser o axé que for, o cliente também vai se animar,
Então não vai importar diretamente qual é o estilo musical, e sim qual é a onda que você vai proporcionar, tá? E aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre aparelhos. Gente, quais os aparelhos que você vai utilizar, tá? Porque se simplesmente a gente está falando de música, né, com certeza a gente não vai estar deixando passar também a questão do aparelho que você vai utilizar. Será que eu vou utilizar aqui no meu celular também o som? Será que ele vai sair a mesma coisa? Então lembra que tem homens, principalmente homens, que gostam, né, de utilizar ali os sons, que gostam de utilizar carros de som, né, aqueles sons bem potentes, caríssimos, tem som de todo tipo. Lógico que você não vai precisar usar um som desse, mas é só para você, para ficar claro aqui que existe, né, porque eles vão emitir certos tipos de ondas, né, sonoras. E aí a gente tem lá a questão de utilizar o celular, tá? O celular ele vai emitir um tipo de som e a caixinha de música ela vai emitir um outro tipo de som. Inclusive o celular pode atrapalhar ali no momento relaxante também, que você vai utilizar. Então pode acontecer, o seu celular tá tocando e aí atrapalhar o momento relaxante que a pessoa tá tendo ali naquele momento. Então ela vai poder ouvir a música, mesmo assim vai poder se concentrar em você, no que você está falando, no que você está conversando, porque lembra, tá? A gente não escuta só com o nosso córtex, com nossos ouvidos, a gente escuta também com o córtex, com o nosso cérebro. Então a gente precisa dele para poder prestar atenção e emitir ali nosso momento relaxante, que vai poder ser utilizado ali naquele momento, tá? Então já tivemos ali, né, esse momento de você estar se emocionando, né, porque a música ela consegue gerar essa emoção, né, através das caixinhas que você vai utilizar. Então ela tem todo esse passo, gente, de utilizar ali, né, de emitir essa onda, de passar essas ondas. Lembra das frequências que são emitidas? Então essas ondas que são emitidas ali, né, vão passar por esse processo e vai diminuir as interferências que vão ser causadas ali no uso do celular. Então pode ser utilizado ali uma caixinha de som, tá? Pode ser aquelas pequenininhas, pode ser um sonzinho mais potente, mais de preferência que seja um som mesmo, que tenha ali uma caixa de som para ser utilizado, para você poder emitir aí essa frequência, esse som que você vai passar para o seu cliente. E ali, dentro desse som, tá? Que você vai poder utilizar, que você vai colocar ali no seu espaço, no seu ambiente, né? Aquele som que pode ser relaxante, tá? Então a gente vai ter os momentos, as frequências que vão relaxar a pessoa e vai ter momentos que vão despertar aquela pessoa. Lógico que a gente quer frequências que diminuam o medo, que diminuam a ansiedade, que diminuam o fator de estresse. Lembra, o pico de estresse vai estar alto, né? O fator cardíaco. Então a gente quer músicas e sons que diminuam, né? Frequências que diminuam. Existe, então tem a quantidade, tem o volume também do som. Já pronto, quando você utiliza ali os sons para relaxar o cliente, né, o volume desse som, ele precisa estar um volume aceitável. Isso porque, lembra quando você está numa rua ou você está em casa e aí passa aquele carro de som várias vezes, rodando o mesmo som, às vezes muito alto. Então isso incomoda bastante. Lembra que a gente escuta também com os ouvidos e escuta também com a nossa mente. Então se eles não estiverem alinhados, infelizmente a pessoa vai ficar muito estressada. Então tem que ter a regulação ali também do som, da altura que esse som vai ser emitido, porque ele vai gerar frequência, tá? Mesmo sendo uma música, né, ao gosto do cliente, as músicas antigas que você vai poder utilizar. Então cada estilo de cliente, ele tem um gosto particular. Aí você vai perceber isso em clientes que têm idades mais altas, né? Por exemplo, 40, 50 anos, eles vão preferir, lógico, né, gostos musicais mais antigos, músicas mais lentas, né? Se forem mães, principalmente, e você colocar o Roberto Carlos, ela vai se apaixonar, não vai querer mais sair de lá. Então tem os gostos musicais que os clientes
desejam, né? Inclusive, tem lugares que já fazem o uso da musicoterapia, muitos lugares, inclusive, você chega no ambiente e tá ali tudo ambientado, tá um sonzinho mais tranquilo, tá um som mais agradável para a pessoa ficar. Então é muito, muito interessante, muito bom, as pessoas querem estar nesses lugares, porque eles vão se sentir mais tranquilos internamente mesmo, inconsciente, tá? São ações inconscientes, porque quando a gente trabalha o nosso sistema emocional, a gente trabalha inconsciente, tá? O nosso sistema emocional, ele quer comandar, tá? Só que a gente precisa, né? O consciente precisa comandar, mas o inconsciente, ele quer comandar, ele quer mandar o tempo todo. Isso. Então, quando você tá ali, que você acalma, que você trabalha em conjunto com o sistema emocional, é perfeito, é bacana, né? De você chegar nesse estado, né, emocional, de conduzir a pessoa a um estado elevado emocional, de se utilizar. Então, pode usar a música ali que você tá colocando, né, o emocional, o comportamento da pessoa vai estar mais equilibrado, você consegue equilibrar as emoções, você consegue entrar nesse universo dentro ali, né, do seu espaço, ou até mesmo se você atende aí o domicílio. Então, se você atende o domicílio, você pode levar a sua caixinha de som, né, o pendrive, ou colocar ali no Spotify, né, que me perguntaram, pode utilizar o YouTube também. Então, tem outras formas de você, né, colocar, tem vários canais que você pode procurar por músicas, criar sua playlist de música, fazer com que o cliente volte mais vezes para você. Então isso é muito bacana, tá? Você poder proporcionar, né, esse diferencial para o seu cliente, né? Muitos lugares chiques estão utilizando, tá, gente? Muitos lugares chiques estão utilizando. Então a musicoterapia nada mais é do que uma terapia, né? É uma terapia feita. E aí você deve estar se perguntando, será que eu vou poder utilizar a musicoterapia? A gente é terapia, né? Ele tem que ter ali uma graduação para executar terapeuticamente, tá? Estamos falando de terapia, a pessoa tá em contato ali com o médico e você tá fazendo tratamento. Terapeuticamente, não. Mas você colocar no seu ambiente, né, no seu espaço, introduzir a musicoterapia, né, a terapia música, os sons, com certeza você pode utilizar, né? Você pode pegar, né, os recursos, o conhecimento de cada música que você vai utilizar, por que você vai usar cada música dessa, qual a onda sonora que você quer emitir. Então, muito bacana, você pode emitir várias e várias ondas sonoras ali, né, brincar, né, a gente chama de criar emoções, né, você pode criar situações emocionais, né, de amor, situações emocionais ali de lembrança, de vontade de viajar, sabe uma música que você escuta e dá vontade de você viajar, né? As frequências ali, principalmente a gente vai falar sobre a música, né, que tem contato ali com Deus, a frequência de contato com Deus. E essa semana eu tava buscando, até peguei hoje com as meninas, foi uma música sertaneja, que a Lori que gosta, né? A Lori é uma pérola lá do treinamento. Então, a Lori que gosta dessas músicas, que é as músicas sertanejas. E aí tem lá a música de 432 Hz. Tá? Então, que música, que frequência, né? É essa. A frequência 432 Hz, lembra que a gente já falou na questão ali de frequências ali, né, de ondas sonoras ali por segundos que ela é emitida até criar essa frequência. Então, a onda, né, 432, ela é 432 vezes por segundo, que é emitida uma nota musical. Então, quando a gente coloca lá e às vezes vem aquelas musiquinhas relaxantes, não quer dizer que seja música relaxante, e sim a nota musical que ela é emitida várias e várias vezes. Então, cada emoção é emitida por um tipo de onda. Então, o tipo de onda de 432 Hz é considerado uma zona assim universal. Porque ela vai buscar,
vários e vários estímulos emocionais. Então, se você quer dormir, você pode buscar por uma música de 432 Hz. Ela é 432, né, vezes por segundo que ela é aquela onda sonora, aquela nota musical, ela foi emitida. Então, 432 vezes é a música que a gente chama, né, a onda que a gente chama de contato com Deus. É a música que a gente ela atinge não só o sistema límbico emocional, mas áreas que são consideradas pela neurociência como áreas ali que são como se fosse a alma, tá? Então, pela ciência, tem lá, né, uma região do cérebro, mas para nós, né, para aqui conversando com vocês, é a nossa alma, tá? Então, a mesma coisa de ser a alma. Então, mesmo assim, você pode utilizar a música, a frequência de 432, para colocar ali, tanto para acalmar, como para dormir, meditação. É uma música que vai ativar também estados emocionais, é uma música que vai ativar a criatividade, é uma nota que vai atingir áreas do sistema emocional muito mais específicas, né? Muitas e muitas áreas do nosso sistema emocional. Então, a música, né, o som, a frequência de 432, ela é muito incrível, tá? Ela tem muitos poderes de cura, inclusive. Então, a frequência, ela pode ser utilizada numa música de arrocha, por exemplo. Você pode pegar uma música de arrocha. Então, pode utilizar ali a música relaxante, barulho das águas. Pode utilizar também a questão das músicas internacionais, pode utilizar as músicas, né, de arrocha, as músicas ali, né, que sertanejas o cliente gosta. Então, você pode pegar as músicas e atribuir as frequências dela. E a onda, né, a onda que vai ser emitida, a onda mais tranquila que vai ser possível, e a um som mais baixo. Então, como essa música ela vai atuar ali na questão da epilação? Por que vai ser uma epilação mais tranquila? Então, lembra, gente, o cliente vai chegar com medo, né? Com medo de sentir dor. Então, a dor, ela é muito mais emocional do que física. Quando a gente atinge um estado de dor, para ele emitir essa mensagem até o nosso córtex, até o nosso cérebro, então passa por várias fases até chegar aqui. Só que uma dessas fases, ela tá na emoção, ela tá no emocional. Vai vir o medo, vai vir a insegurança, vem junto com a vergonha. Então, o medo, os sentimentos, eles não atingem, eles não conseguem ficar no mesmo estado, tá? Ou seja, eles não conseguem ocupar o mesmo local. Se uma pessoa, ela está com vergonha, naquele momento ela só está apenas com vergonha. Se uma pessoa ela está com medo, naquela fração de segundo, ela só está com medo. Então, os sentimentos, as emoções, elas mudam. Você não consegue sentir raiva, amor, paixão, tudo ao mesmo tempo, não, tá? Elas são dadas ali por momentos. E a música, ela vai atuar diretamente nessa emoção. Atuando na emoção, controlando o fator emocional, ela consegue também controlar o nosso corpo. Então, se a gente está ali naquele momento, na hora, tá fazendo a epilação, tá removendo ali os pelos da cliente, então a cliente já tem medo de lesão, né? Alguns clientes têm medo, né, que arranque um pedaço da pele, mais ou menos assim. Então, se ela já tem o fator medo, não importa do que ela tem medo, mas ela tem medo, então a gente consegue controlar através da música. O som, as notas musicais que vão ser emitidas, ela consegue, né, controlar, baixar esses níveis ali e proporcionar mais saúde, bem-estar, né, controle emocional, várias. E outra coisa, gente, é tão incrível como a música, né, ela está ali envolvida, ela está atrelada, que existem vários artigos em conjunto, né, que trabalham a questão da dor, né, principalmente pessoas ali com câncer, tá, que sentem bastante dor. Então tem vários artigos ali que a música atua diretamente na dor.
né? Tem várias outras revistas científicas trabalhando em conjunto ali para poder, né, desenvolver e descobrir várias outras formas de atuar diretamente ali no sistema emocional da pessoa, porque lembra, gente, como eu falo, dor é emoção. Se a gente controla a emoção, a gente controla a dor. Se a gente controla a emoção, a gente controla o fator medo também. Se a gente controla a emoção, você pode poder, né, se destacar. Porque, lógico, o cliente ele quer diferenciais. Então, é muito bom, né, utilizar os recursos da musicoterapia na sua epilação. Então, vai te dar, né, vai te levar a uma epilação sem dor.